Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, pessoal. Como está a sua expectativa aí para o que Deus vai fazer? Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido. Quando a gente prega a palavra, Deus assume uma responsabilidade de fazer cumprir aquilo que Ele diz. A Bíblia nos ensina que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Amém? E para esse culto de domingo, Deus colocou uma inspiração no meu coração a respeito de Ele destravar coisas que estavam travadas, amarradas, presas, emboladas. A Bíblia diz em Samuel que o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Amém? Você pode repetir comigo? Deus perfeitamente desembaraça meus caminhos. Deus é o Deus que faz a diferença. Amém, irmãos? Agora, o que eu percebo que muitas vezes Deus quer agir, Deus quer se mover na nossa vida. Na verdade, Deus proporcionou, como se Ele tivesse preparado um grande banquete na nossa frente e tivesse à nossa disposição de ir lá e escolher, se alimentar do que está posto à mesa. Então, Deus não retém bênçãos. Na verdade, em Efésios fala que Ele já nos tem abençoado, ou em algumas traduções, nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo estão as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? E se as bênçãos do Senhor estão disponíveis, existe uma condição para que a gente se coloque nessa condição e então experimente da bênção do Senhor. Que condição é essa? Lá em Romanos, no capítulo 12, se a gente for ler a partir do versículo 1, está dizendo para a gente não se conformar com o mundo. O que significa? É assim mesmo, as coisas são assim, o modelo de economia que o país está passando, que o mundo está passando é esse, e é assim, as coisas funcionam desse jeito. Não, ele está dizendo para você não se conformar com esse mundo. Está dizendo, lá no mundo é assim, as doenças vêm, as viroses vêm, a gente vai ficando mais velho, vai ficando com problema de junta. Não. Isso é o que o mundo diz. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, agradável e perfeita. E para que a gente possa experimentar essa vontade, viver dessa vontade, existe um posicionamento que Romanos nos ensina. Ele diz, olha, você precisa transformar sua mente, a sua maneira de pensar, e alinhar a maneira que você pensa à maneira como Deus pensa. Amém, irmãos? Alinhar a nossa forma de pensar, porque da maneira como a gente pensa, vai ser a maneira que a gente fala. Vai estar intimamente relacionada à maneira que a gente crê. Então, eu alinho a forma de pensar com a forma de crer de Deus, com a maneira de falar de Deus. Aí sim, há uma perfeita vontade de Deus liberada para acontecer na minha vida. Amém? E eu creio nessa noite, nessa vontade boa, agradável e perfeita de Deus, impactando você, atingindo a sua vida. E hoje, aleluia, vou falar, irmãos, com uma certeza em fé. Hoje, coisas vão ser destravadas na nossa vida, para que essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifeste. Coisas que estavam presas, coisas que estavam emboladas, que não saíam. Sabe quando você começa a fazer e parece que uma porta se fecha aqui, outra se fecha ali, e outra, e fica tudo meio travado, não anda. Você sabe que é a vontade de Deus, mas está preso. Pronto. Hoje o entendimento vai chegar, a unção vai ser sobre a palavra que atingiu o seu coração para destravar essas coisas. Eu creio no momento de romper, a partir do que você vai receber essa noite nesse lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Vou ler a partir do 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, existia um jeito anterior de ver as coisas, de discernir as coisas, de ter um entendimento a respeito das coisas, e era um jeito na carne, um jeito carnal. E até mesmo se nós conhecemos Cristo frente a frente, de forma natural, agora já não é mais assim. Agora existe um outro jeito de conhecer as coisas de Deus, de discernir as coisas de Deus. Amém, gente? E ele está dizendo, por quê? Porque agora nós somos uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E eu trouxe esses dois banners aqui para ser o exemplo dessa noite. E aí você vai me perguntar, poxa, mas banner, que coisa mais antiga? Mas é porque eu sou antigo, eu tenho 52. Eu sou da época do mimeógrafo, do retroprojetor, da transparência, de escrever com caneta em transparência. Então me perdoe, ok? Mas vai servir ao que tem para hoje. Você fica feliz aí? Beleza? Então, o que esses representam aqui? Você consegue entender? Está escrito aqui espírito, alma e corpo. E no outro banner também, corpo, alma e espírito. Existe uma diferença entre eles e é isso que eu vou explicar agora. Esse aqui representa o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Essa aqui é a vontade inicial de Deus. Um homem que é um espírito, que tem uma alma e habita num corpo. E você percebe que quando Deus me inspirou para criar isso daqui, foi justamente mostrando que as mãozinhas do Espírito estão segurando ou dominando, dizendo para onde vai os pensamentos, que estão coordenando, dirigindo para onde vai o corpo, ok? Ficou claro? Agora eu pergunto para você, Deus é Espírito ou Deus é natural? Espírito. Se Deus é Espírito, Deus se comunica com o homem em Espírito. E o que Deus fala ao homem em espírito, a comunhão de Deus com o homem alimenta o espírito do homem. Porque Jesus mesmo falou, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então as palavras de Deus, a comunhão com Deus é alimento para o espírito. Ok, gente? Então, esse alimento espiritual faz com que esse espírito tenha capacidade de passar o entendimento, o discernimento das coisas espirituais para a sua razão, para o seu intelecto, dominando as suas emoções, ok? A partir de então, esse racional ligado ao espírito, ou submisso à vontade do espírito, dá comandos para a carne, que por estar debaixo aqui da influência desses dois, acaba fazendo o que o espírito quer e o que a alma quer. Deu para entender? Porém, isso não perdurou por muito tempo, porque a Bíblia fala que o homem pecou. E quando ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Então a Bíblia diz que o homem morreu espiritualmente. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque às vezes a gente tem um entendimento de que quando fala, essa pessoa é morta espiritualmente, ou o homem é morto espiritualmente, parece que não tem mais espírito. Não, irmão, se não tivesse mais espírito, você não estava aqui me ouvindo, porque a vida da carne é o espírito. Então você já estava a 7 palmos embaixo da terra. Não é essa a questão. Quando Deus fala a respeito de morte espiritual, Ele está falando de separação do espírito do homem com o espírito de Deus. E sendo Deus a fonte da vida, essa separação limita essa vida, ou esse conhecimento, ou essa bondade, ou a grandeza de Deus a alcançar o homem. Entenderam? Então, quando esse homem morre, peca, separa de Deus e vai para um outro lado tão distante. Nesse lado, algo aconteceu. Uma transformação aconteceu. Porque se o espírito estava longe do Espírito de Deus, longe da fonte de vida, o que acontece? Ele morre. Se morre, não tem mais domínio, não tem mais autoridade, não tem mais discernimento das coisas espirituais. Então, a partir desse momento, o homem passa a ser carnal, diga carnal. Porque ele tem um corpo
que agora está dominando sobre as suas emoções, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia fala em Efésios que isso era inimizade contra Deus. E esses então são filhos da ira, inimizade contra Deus. Agora, esse homem anda pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele toca, pelo que os sentimentos, as suas vontades falam. Meu corpo, minha vontade, eu faço o que eu quero, eu sou livre, faço o que eu quiser fazer. Não, você é escravo da sua carne. Faz o que a sua vontade carnal te conduz a fazer. E é escravo do pecado por conta disso. E a pior escravidão, irmãos, é aquela onde a pessoa se acha livre. Porque é escravo do pecado, achando que está tudo bem, eu sou livre, meu corpo, minhas leis, minhas regras. Não, seu corpo e a regra do pecado agindo. A regra do pecado que te afasta de Deus e te deixa um ser sem discernimento espiritual das coisas. E olha que interessante, porque apesar do homem ter mudado de espiritual para carnal ou para natural, Deus não muda. Deus continuou sendo Deus. E Deus, ele é bom em todo o tempo. E a vontade de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. Então, Deus dá prosseguimento ao seu plano de atrair de volta o homem dessa situação para aquela situação. Ok, pessoal? Mas olha que dificuldade, porque sendo Deus em espírito, e Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 12 e também no 13, ele vai dizer que, 2 e 3, ele vai dizer que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Porque ele só entende das coisas naturais. Agora você vê, um Deus espiritual, que quer comunicar coisas espirituais para um homem que não entende as coisas espirituais, Deus tem que usar dos artifícios ou das coisas naturais para que esse homem possa de alguma maneira compreender o que espiritualmente Deus fará. Aí você vê a montanha fumegante, vê a sarça que pega fogo mas não queima. As coisas espirituais, não entendi, racionalmente não é possível. Isso é algo espiritual, então deve ser Deus. Então, para esse homem, tudo que é espiritual é Deus. Só que nós sabemos que nem tudo que é espiritual é Deus agindo. Porque existem outros espíritos, sim ou não? Então, o pecado abre uma ocasião para que o homem separado de Deus viva de forma natural e ainda seja influenciado por um outro reino espiritual sem nem entender o que está acontecendo. Olha que desgraça. Mas Deus continua sendo bom, fique tranquilo. E Deus então tem que preservar esse homem e dar instruções, preparar de geração em geração, para que ele tenha condições que, quando chegar no tempo certo, a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, faça sentido e ele consiga perceber espiritualmente o que está acontecendo. Ok, irmãos? Então, Deus dá início a alianças, e entre uma dessas alianças, Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão. Com esse homem, Deus faz uma aliança de fé. E ele diz: olha, você será bem sucedido por onde você passar, porque eu vou estar com você. E você será uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Esse homem pega essa palavra de Deus pela fé e começa a caminhar nela, acreditando que Deus era poderoso para fazer tudo que ele falou que faria. Mas tem um porém, naturalmente falando, para um homem natural que tem um corpo, que tem uma alma, que tem as suas vontades e o seu raciocínio lógico e do que é possível e o que não é, ele percebe no seu corpo que ele já tem 100 anos, já está amortecido, a sua esposa com 90, estéril, e que naturalmente falando não seria possível ele ser pai de nações. Mas Deus o chama e diz: não, mas assim como são as estrelas do céu e as areias da praia, assim será a sua descendência.
Abraão agarra aquilo pela fé de um jeito, e ele fica certíssimo, plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu. E isso foi estabelecido para a justiça dele. E não somente dele, mas de todos aqueles que creem à sua semelhança. A ponto da Bíblia dizer que Abraão foi chamado o pai da fé. Agora olha, interessante. A partir dessa aliança que Deus faz com esse homem, ainda nessa condição, Deus é um Deus espiritual. E como Deus faz promessas, Ele faz promessas espirituais, com consequências espirituais e naturais também. Então Ele diz que ele teria uma descendência. Abraão talvez tenha percebido só a questão de filhos do seu filho que viria. Porém, Deus está falando de um outro nível de filhos também. Então, aqui nós temos uma promessa e ela é dividida em duas atmosferas diferentes. Uma atmosfera natural, onde os filhos dos filhos de Abraão têm uma promessa e uma aliança com Deus. Porém, Abraão teria outros filhos que não seriam da linhagem de Isaac, Jacó e assim por diante, mas seriam filhos da fé, como o crente Abraão. Aleluia. E para preservar esse povo e para instruí-los até chegar esse tempo, Deus faz através de Moisés uma aliança da lei, e ele estabelece um caminho para que todos pudessem, uma vez andando nesse caminho, estarem protegidos do mal que estava na terra. Afinal de contas, quando o homem pecou, você está comigo ainda? Quando o homem pecou, Deus aparece para Adão e diz para ele: ei, porque você comeu do fruto que eu falei para não comer, você vai morrer, e por sua causa a terra é amaldiçoada. Olha o que Deus fala: a terra foi amaldiçoada por sua causa. Alguém sabe o que significa amaldiçoar? Calma, um de cada vez, porque quando fala todo mundo junto assim, eu não consigo discernir, é muita gente falando. Amaldiçoar significa chamar o mal sobre. Então, com o pecado de Adão, olha o que acontece. Deus fala que Adão chamou o mal sobre a terra, sobre toda a terra. Então diga comigo: o mal chegou na terra, em toda a terra. Então toda a terra estava em maldição. E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais a respeito de maldição. A terra toda estava em maldição, mas Deus queria guardar um povo para o tempo da vinda de Jesus Cristo, para que então esse povo pudesse novamente voltar para Deus. Ok? E Deus abre um caminho da lei, e nesse caminho é como se ele dissesse: olha, se você continuar aqui está protegido. Se você chegar para a direita, tem maldição, mas se você chegar para a esquerda, também tem. Então não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, fica aqui no caminho, porque enquanto você estiver aqui, eu estou estabelecendo uma lei para te guardar e te proteger da maldição. Amém, gente? Por quê? Porque Deus é bom. E Deus não bota mal em lugar nenhum. Quem chamou o mal sobre a terra? Adão chamou quando pecou. Ok? E nessa lei, Deus estabelece através de Moisés. Ele diz em Deuteronômio, esqueci o capítulo e o versículo, você lê todos depois. Não é o 28 não, é antes. Deus fala para eles assim: olha, eles que colocam diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que viva você e a sua descendência. Então Deus dá uma opção. Ele está dizendo: você pode escolher. Por quê? Deus não oprime nem obriga ninguém. Ele está dizendo: você pode escolher ser abençoado. Como faz? Anda no caminho que eu vou colocar. Segue as regras e os mandamentos. Então, pelas suas obras, pelo que você fizer, se você ficar certinho nesse caminho, tem uma garantia: as bênçãos serão sobre a sua vida. Se você se desviar, a maldição já está lá, e elas vão te atingir. Ok, irmãos? Quem está a fim de ler um pouquinho a respeito de bênção? Abra comigo aí em Deuteronômio capítulo 28. Aleluia! Deuteronômio 28. Verso 1. Eu vou ler bem rapidinho porque meu tempo está pequeno. Posso ler?
Olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga, vai ser conhecido. Está falando de fama aqui, ok, gente? Te exaltará todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, peraí, eles tinham que cumprir o que Deus falou, estar no caminho, e as bênçãos, eles tinham que correr atrás delas? Não, elas viriam e os alcançariam. Por quê? Porque pelas suas obras, eles estavam se mantendo no caminho, correto? Estavam fazendo tudo direitinho. Pois lá, vamos continuar. Bendito será na tua cidade, e bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrar, e bendito será ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Vou continuar mais um pouquinho. O Senhor constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor te dá sob juramento para os seus, prometeu te dar. O Senhor te abrirá os céus, o bom tesouro, o céu para dar chuva, e a tua terra no tempo, a seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestará muita gente, porém tu não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima, não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor. Uau! Isso é bênção ou não é, irmãos? É muita bênção. Então diga comigo, essas bênçãos estavam separadas para aqueles que estivessem no caminho. Isso aí. Só tem um porém. O porém é que se eles saíssem do caminho, tinha a maldição. E se você quiser ler a respeito da maldição, está a partir do versículo 15 até o 68, tem um monte de desgraça lá. Você pode ler à vontade. Mas eu vou resumir para você, porque a maldição ela tinha 3 blocos principais de ação. Era baseada em enfermidades, miséria e morte. Enfermidade, miséria e morte, ok? Então, enfermidade é maldição, miséria é maldição, e a morte, maldição, ok? Então, a maldição já estava na terra, mas eles eram livres da enfermidade, da miséria e da morte, se eles estivessem no caminho. E o povo estava lá com as suas obras, tentando fazer dar certo. Não, vou fazer tudo direitinho, não, agora eu consigo, agora eu vou andar no que Deus falou. Só que tem uma questão. A questão é que a carne tem suas vontades. E a alma, ela entra em conluio com a carne. É mais ou menos assim. Quando a sua carne quer muito uma coisa, a sua razão começa a achar explicações para que aquilo ali se justifique de algum jeito. É assim ou não é? Eu quero muito comer chocolate. Mas você está de dieta. Não, mas é porque eu quero muito. Não, mas afinal de contas, quantas calorias tem aqui? Não, mas se eu comer só um pedaço, não vai fazer tanta diferença assim. E a alma começa a dar um jeitinho para que a vontade da carne, aí você vai lá e come o chocolate. Viu? Só um pedacinho, nem fez diferença. Nem apareceu uma gordura aqui nem nada. Foi só um pedaço. Mas um não vai fazer tanta diferença assim. E aí vem o segundo e o terceiro. E quando chega no quinto, a alma já muda para te convencer um pouco melhor. E ela fala assim, quer saber? Já são 5 mesmo. Mais um, menos um, vai fazer diferença? Come essa caixa toda logo aí de uma vez.
Porque existe um pendor, um pêndulo. E a Bíblia fala que o que penda para o espírito é vida, mas o que penda para a carne é morte. E o que vai pender para um lado e para o outro? A sua alma. Então, se o espírito estiver fortalecido e a mente renovada, você vai pender para as coisas do espírito, que é vida. Mas se a sua carne estiver mais forte, a sua alma vai pender para as coisas da carne, e isso é morte. E o apóstolo Paulo entende isso, porque apesar de também ser descendência de Abraão na carne, como Moisés o era, Paulo, antes Saulo do que Paulo, ele também era lá descendente de Abraão, judeu, das promessas, conhecedor da lei, tentando viver a lei. Só que ele vai explicar na posição de um homem que tentava viver a lei, qual era o sentimento que ele tinha. Vamos ver comigo em Romanos, no capítulo 7, versículo 18. Você está recebendo alguma coisa aí? Diz assim, olha: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. O que ele está dizendo, traduzindo? Olha, eu entendi que a lei é boa. Eu entendi que se eu ficar aqui fazendo tudo certinho, eu estou garantido, a bênção do Senhor vem e me alcança. Mas que se eu não andar nisso, tem a maldição, entendi. Mas tem uma outra lei que está agindo na minha carne, que é fazer aquilo que eu não quero fazer. E a carne tem essas coisas. É ou não é, gente? Carne tem os seus vícios. Quantos aqui sabem que fumar não faz bem à saúde? É se envenenar em dose homeopática, não é isso? Mas quantos ainda fumam? Peraí, não. Eu estou usando o cigarro para que você possa ver de forma clara. Mas existem outras pressões na carne. E o cigarro, ele tem lá a sua luzinha acesa na ponta e a fumaça que incomoda muita gente. E dois incomodarão muito mais. Mas existem outros que a nossa carne comete que só a gente sabe. Que não tem cheiro, que não tem aparência, mas que a gente sabe que está errado. É ou não é, pessoal? E eu não estou falando isso para condenar, não. Só estou falando aqui para mostrar que a nossa carne tem suas vontades. E que se ela não estiver subjugada à vontade do Espírito, não vai adiantar. Quem está entendendo? E esse homem não conseguia, porque ele não tinha o Espírito vivo para o fortalecer e o auxiliar a vencer as vontades da carne. Ele estava andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Entendendo, pessoal? E por mais que ele estivesse tentando andar no caminho, ele não conseguiria. Mas a lei é ruim? Não. A lei, ela é boa. Ela estava ali para servir como um tutor. A Bíblia fala a respeito de Aio, de um tutor, para guardar esse homem da morte até o dia de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Você está aprendendo alguma coisa aí? Irmãos, eu estou colocando fundamentos aqui da palavra que são muito importantes para a gente ter um entendimento do que Deus quer fazer na nossa vida e o que muitas vezes está limitando o agir de Deus, está limitando para que a experiência de vivermos o melhor de Deus na nossa vida, está limitando a nossa prosperidade, está limitando a nossa vida e vida em abundância, ok? Então fica atento aí, porque eu sei que milagres vão ser destravados essa noite, tá bom? Eu sei que seguem a pregação da palavra. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecermos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste.
De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oh, aleluia! O que ele está dizendo aqui? Ei, chegou o tempo que a lei conduziu por um caminho que você tentava pelas suas obras fazer o que Deus queria que tivesse sido feito, e então você pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas chegou Jesus, e quando ele chegou, ele disse: ei, eu sou agora o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o que ele está dizendo aí? Agora chegou um tempo onde aqueles que creem em mim, eles vão ser transportados desse lugar aqui de volta para esse lugar. E então vocês vão ser transportados do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para uma outra condição onde vocês passam a discernir as coisas do Espírito, e o próprio Deus alimenta o seu Espírito através da comunhão com Ele. Nesse novo tempo, vocês não se preocupem com a maldição da lei. Por quê? Porque vocês entraram num caminho que não está mais dependendo das obras de vocês, mas ele é baseado naquilo que vocês creem que Jesus Cristo fez. Oh, glória! Então, o que ele vai dizer? Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, abra comigo aí, Gálatas 3:13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uau! Traduzindo, nós não, que aqueles que nem são descendentes de Abraão nem direitinho, mas aqueles que eram judeus, descendentes de Abraão, que tentavam andar na lei e não conseguiam, quando pecavam as maldições chegavam. E para se redimir das maldições, faziam ofertas anuais de sacrifício. Mas chegou um tempo onde Jesus mesmo fez no seu corpo a oferta por cada um de nós. Para quê? Para que a promessa do descendente da fé de Abraão se cumprisse. E ele pudesse ter vários filhos pela fé, não da carne ou do sangue, mas vindos de Deus. Não nascidos da vontade da carne ou da vontade do sangue, mas nascidos de Deus. Então, em Cristo nós nascemos de novo. Quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, quando eu creio que Ele morreu no meu lugar, a Bíblia fala que há um novo nascimento. Nesse novo nascimento, eu entro num lugar de herança, onde as maldições da lei, todas aquelas de Deuteronômio no capítulo 28, a partir do verso 15 ao 68, todas elas que estavam baseadas em enfermidade, miséria e morte, eu sou livre pelo que Jesus Cristo fez, para que a bênção pudesse alcançar a minha vida. Então hoje, aqueles que estão em Cristo estão à sua disposição as bênçãos, e como livramento às maldições. Agora, pastor, mas então por que, se as bênçãos todas estão disponíveis para mim, e ainda vejo alguns daqueles tópicos da maldição alcançando a minha vida, o que está acontecendo? Talvez esteja acontecendo que você, apesar de estar num novo tempo, numa nova aliança, no tempo da graça, onde nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ainda não entendeu que não vem de vós, mas é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. E talvez você esteja aqui querendo fazer as obras para poder estar no caminho, quando Deus falou que Jesus é que fez as obras, e você entra no caminho pela fé. E então, quando você começa a crer, todas essas bênçãos vêm e te alcançarão.
não é por obras, não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. E o que eu quero falar para você, para destravar de uma vez por todas as bênçãos de Deus para a sua vida, é que não é pelo que você faz, mas é pelo que você crê. Você não gostou muito não, mas eu vou tentar mais uma vez. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Eu vou apertar um pouco mais. Porque, irmãos, a tendência de quando a nossa carne está forte é a gente querer fazer obras para nos justificar diante de Deus. Mas não somos justificados por obras, não vai conseguir. É pela fé. E não alcançamos das promessas por obras, sempre será pela fé. E as obras serão resultado do que nós estamos crendo. Na prática funciona assim. Quero muito fechar no negócio. Estou em busca de uma promoção. Estou crendo para adquirir algo, para adquirir um bem, para adquirir uma casa ou adquirir um carro. Estou crendo para um novo investimento. E aí, por um lapso, pode ser que a gente esqueça de viver pela fé e comece a colocar obras para nos justificar ou merecer diante de Deus que Ele faça aquilo, ou abra aquela porta, promova aquela compra, destrave aquele emprego. Então a gente começa a orar e na nossa mente fica assim, não, mas agora vai, porque eu estou orando tempo suficiente. Uma vez um jovem me perguntou, pastor, quanto tempo você ora para quando você está aqui orando pelos enfermos e ver aqueles milagres, ver as pessoas sendo curadas instantaneamente? Quanto tempo você ora para que isso aconteça? Não está relacionado a tempo que ora para merecer que aconteça. Não está relacionado a quanto tempo você ora para que as coisas se destravem. Porque não é por merecimento de tempo, é por tempo de comunhão com Deus. Então, eu oro não para receber, eu oro para ter comunhão com Deus das bênçãos. E quanto mais intimidade e comunhão com Deus, mais fortalecido fica o meu espírito. E quanto mais fortalecido, mais discernimento das coisas espirituais eu tenho. Então não é por obras. Não, agora vai porque eu estou dando oferta. Agora eu peguei aqueles 4 envelopes ali. Se tivesse o quinto eu pegava também, porque agora eu vou... Tem um verdinho, quinto por trás. Se tivesse 10 envelopes eu pegava. Ia ser um pouquinho cada um, porque agora vai. Agora eu estou ofertando, eu vou merecer que Deus abra a porta da prosperidade para mim. Irmãos, e a coisa é tão carnal que algumas religiões agarram essa carnalidade e fazem aí as correntes disso, o propósito daquilo. E é na cabeça da carne, na mente do ser carnal, agora eu fiz, agora eu mereço. Isso é obra, isso é lei. Jesus nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então eu oferto, eu dou o dízimo, eu invisto, não porque eu fazendo isso vou receber algo, não, porque eu creio na promessa, eu creio na palavra, e eu creio que eu sou próspero, que tudo que eu colocar, se eu for fazer, prosperará, que os investimentos que eu fizer, eles darão seu lucro, porque a Bíblia diz que é assim. Então porque eu creio, eu me movo em fé com obras. Aleluia. Se inverter não funciona. Não, agora eu vou chorar tanto, abrir meu coração tanto, que Deus vai ter piedade de mim e as coisas vão acontecer. Não é por piedade, é por fé. Não é pelo que você faz, porque você é bonzinho. Não, agora vai, porque eu fiquei a semana inteira sem pecar nada. E como eu não pequei, vai acontecer. Não é porque você não pecou, é porque você crê naquele que foi fiel até a morte, e morte de cruz, sem pecado. E porque você está fortalecido em espírito, a capacidade, a graça, a força do Senhor vem sobre a sua vida, te capacitando a viver uma vida sem pecado. Mas mesmo assim, ainda que eu pecar, eu não tenho que oferecer sacrifícios. Eu tenho que me arrepender, crendo que o Senhor é poderoso para esquecer de todo mal e me livrar de toda injustiça. Então
entendendo, irmãos? Então talvez coisas ainda estejam travadas, porque você está pensando assim, mas eu não mereço. Mas eu fiz aquilo eu ainda não ajeitei, isso eu ainda não consegui. Não estou orando o tempo suficiente, eu não estou indo à igreja o tempo suficiente. Não, irmãos, eu vou à igreja o tempo suficiente, porque eu quero estar na comunhão, exposto à palavra, exposto à unção, mas não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. E eu entendi, quando eu estou reunido em ambientes como esse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação, e quanto mais da pregação da palavra eu tenho, maior o meu nível de fé. E aí eu consigo com mais autoridade mover as promessas da palavra para que elas aconteçam na minha vida. Diga, não é por obras. Amém. Aleluia. Eu ainda estou sentindo essa dor no meu corpo, mas é porque eu não fiz isso, não, irmãos. Essa dor tem que sair, mas é pela fé. É porque você crê na promessa. É porque você crê que Ele mesmo tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mas as coisas da empresa não estão funcionando direito, as finanças não estão destravando, as coisas não estão... Será que Deus não quer? Quando é que Deus vai fazer? Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu só preciso puxar disso pela fé. Eu creio e quem crê fala. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Obrigado, Senhor, porque essa manhã, quando eu acordo e eu coloco meus pés para fora da minha cama, eu estou colocando os pés no lugar da herança. Eu estou me movendo junto com as promessas, e por onde eu avançar, as promessas do Senhor, elas vêm e me alcançam. Elas vêm e me alcançam, porque eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, eu sou abençoado quando eu entro, eu sou abençoado quando eu saio, eu sou abençoado porque o Senhor aqui é o autor da bênção, e Ele está comigo em todo o tempo. Aleluia. Creio e falo. Irmãos, nós saímos dessa condição aqui, onde eu só vivia pelo que eu sentia, pelo que eu via, pelo que naturalmente era possível, para um outro lugar, o reino do Filho do seu amor. Nesse lugar aqui, não discernimos mais as coisas da carne, mas vemos com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Então eu não sou o que a circunstância diz, eu sou o que a Bíblia diz. Eu não tenho o que a circunstância diz ou a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz. Eu não posso o que o natural me limita a fazer, eu posso tudo o que a minha Bíblia diz que eu posso. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.